graduação, né? Positivo. Veja, eu penso que sim, mas depende sim, o que varia é no aprofundamento, né? Porque é preciso desmitificar, na minha compreensão, na família, né, de epistemologia que eu venho me filiando, é preciso até desmitificar um pouco isso, né? A epistemologia, ela vai trabalhar com a questão da validade do conhecimento, né? E, classicamente, ela tende a considerar o critério da validação lógica. O que eu defendo é que essa validação hoje ela é insuficiente, você pensar só em termos lógicos, quando a gente trata nesses sistemas de saberes, desses conhecimentos, por exemplo, conhecimento dos pescadores, dos quilombolas, dos indígenas, eu fiz algum estudo também sobre morador em situação de rua, né? E usando essa mesma técnica que deriva da antropologia, mas ela é adaptada a esse exercício da escutatória. Então, se a gente apresenta isso, né, que na base de uma metodologia, de um método, seja lá de uma teoria, tem esses fundamentos, e eu tenho um outro conceito que eu trabalho, que é a ideia de contorno. Tem um texto que eu publiquei há alguns anos, enfrentando isso, a questão dos contornos, pensando nesse entrelaçamento entre sociedade e natureza. Está tudo publicado, depois, se for o caso, a gente pode repassar. Então, eu penso que são níveis. Afinal de contas, o que valida essa pesquisa que nós estamos fazendo? Não é só do ponto de vista lógico. A validação ela se dá a partir das práticas dos próprios grupos, que aceitam alguns pontos que a gente leva, mas eles não se curvam a isso. Então, é essa validação mais social, é uma validação para além da lógica, da lógica, né? Então, seria uma questão de níveis. A segunda questão, o Edgar Morin, seguramente, né? O Edgar Morin, ele inaugura uma concepção o livro dele é um livro poderoso, né? São mais de 30 anos de investimento na produção de um método, brigando com a ideia da unilinearidade. Então, ele toma a pesquisa e reclama para o pesquisador uma posição, uma atitude complexa. O que é o complexo, né? É você entender qualquer tema de pesquisa como ele é tecido, né? Ele está envolvido. O Bruno Latour também fala nessa questão, mas não com os mesmos termos, dentro de uma outra perspectiva. Mas o Edgar Morin, na verdade, ele traz uma excelente contribuição, porque ele provoca assim, um giro epistêmico na ciência moderna, porque ele reivindica essas outras possibilidades. Se a gente, por exemplo, a nossa pesquisa, nós nunca poderemos partir de um fundamento cartesiano para estudar o que a gente estuda. Não faz sentido. É absolutamente insuficiente. Então, mesmo que a gente não cite o Edgar Morin e tal, mas a gente está dentro de uma discussão do pensamento complexo, porque a gente entende que essas questões presentes, né, os desafios presentes numa comunidade quilombola, elas são de uma extrema complexidade que clamam por pesquisadores de várias, diversas, consorciados com os saberes dos próprios quilombolas. Então, se fosse um grupo indígena, seria a mesma coisa, né? Então, sim, sem dúvida que as metodologias não extrativistas, que são as metodologias que a gente vem construindo, elas não são a priori, elas são produzidas a partir dos desafios concretos e também da necessidade de reinvenção, né? De reinvenção permanente. Então, não tem como você ter uma camisa de força, ter uma metodologia pronta e vai aplicar. Não faz sentido isso, né, gente? Não faz o menor sentido. E com relação à última questão,
a questão da ética e do poder, né, tem uma discussão muito forte. Eu acho que a gente precisaria de um seminário para enfrentar bem essa questão, porque é a questão valorativa, né? A questão valorativa, o Bruno Latour ele tem obras, tem trabalhos muito interessantes, junto com a Isabelle Stangers, sobre essa questão ele não fala em objeto sujeito, ele fala em humano e não humano, né? De essa inter-relação, esse entrelaçamento entre esses dois domínios que levaria inclusive um dos livros dele, que eu uso muito nas minhas aulas do doutorado, que é a Caixa de Pandora, principalmente a parte, né? A Esperança de Pandora, é o nome do livro. E ele, de certo modo, enfrenta muito bem essa questão dos valores. É inseparável, é difícil você imaginar que vai ter um grupo específico, né, que vai ditar para a sociedade o que é o mais importante do ponto de vista da produção científica. Por outro lado, a produção científica ela precisa também ter essa autonomia, e na minha compreensão, eu penso que o que a gente precisa prestar atenção é como é que nós estamos formando esses pesquisadores. O pesquisador, por exemplo, das ciências aplicáveis, entendeu? O cara vai ser um sujeito que é um aplicador, por exemplo, no campo jurídico. Não é suficiente ele ter essa visão só do aplicador, ele tem que ter uma formação ética mais profunda para perceber as consequências derivadas daquilo que ele está propondo como aplicação do campo de conhecimento dele. E esses rebatimentos na sociedade, na cultura, quer dizer, no ambiente, né? No meio ambiente, é um tema muito caro para mim. Então, é uma discussão, eu acho que a gente deveria, o tempo aqui é bem curto, fica meio atropelado, mas é uma discussão, tem muita coisa para a gente discutir, né?